Olá, graça e paz, bem-vindos ao canal Publicador. Eu me chamo Adriano de Noronha e hoje nós vamos falar sobre Contos da Torre, uma história de terror. Por que a desassociação é uma provisão amorosa? Será? Se você... Aqui, ó. Vai lá, ó. Os 8 velhinhos da Torre de Mentira, também conhecido como Torrelônia. Se você tiver crianças na sala, por favor, é bom retirar, porque isso aqui é uma história de terror. Se você tem problemas cardíacos, cuidado. É muita mentira. Amoroso, né? Assim, eu vou ser bem sincero. Se você me perguntar, você é a favor ou contra a desassociação? Aí eu vou falar para você, eu sou a favor. Não dessa da Testemunha de Jeová, daquilo que Paulo falou. Excomunhão bíblica. Aqui, ó. Testemunha de Jeová gosta muito de usar esse texto, né? 1 Coríntios 5, vou ler o 1, depois a gente vai, vamos pincelando mais aí. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de moralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Ou seja, o irmão lá estava tendo relações sexuais com a madrasta, né? E se você perceber lá, por que Paulo fala para expulsá-lo, né? Não a madrasta. Porque provavelmente ela não era cristã, né? Somente ele. Então ali foi uma medida drástica porque a situação exigia. E outra, ele chamou a atenção para a própria congregação, porque a congregação sabia o que estava acontecendo e ninguém tomou uma atitude, né? Ele esperou chegar a esse ponto aí de até pessoas de fora começarem a comentar do assunto, né? Aqui chegou no ouvido do apóstolo Paulo. Paulo falou, expulsa esse homem, ele não quer viver segundo os padrões da Bíblia, né? Do Evangelho de Cristo, né? Não é de Testemunho de Jeová, não é de nenhuma outra seita aí, ou religião. Os padrões da Bíblia, padrão bíblico, né? A Testemunha de Jeová, ela usa a desassociação como uma forma de medo, né? De manter a pessoa cativa ali dentro, né? Porque muitos não querem perder o contato com os parentes, né? Com os amigos que fez lá dentro. Muitas vezes as pessoas se seguram lá dentro, lá, ser desassociado, se dissociar, porque não quer perder o contato, o convívio com as pessoas lá dentro, né? E é tão amorosa que tem pessoas que muitas vezes pecam e não confessam com medo da desassociação, com medo da comissão judicativa amorosa, né? Que eles têm lá, que seguem o padrão torre de vigia, né? Que os caras parecem a Gestapo lá, na época dos nazistas, né? O interrogatório deles, né? Porque acho que é algo que não é necessário, porque se a pessoa confessou o erro, né? Você deveria ajudar a pessoa a se restabelecer espiritualmente, não detonar mais com a pessoa, acabar fazendo a pessoa ficar se sentindo a pior das pessoas, né? E é o que eles fazem. Então assim, já começa que você pega aqui, ó, a sentinela 15 de abril de 2015. Porque a desassociação é uma provisão amorosa. Daí você percebe aqui, ó a carga emocional que eles colocam em cima dessa pessoa. Ao escutar o anúncio da desassociação de meu filho, meu mundo desabou. Lembra Julia? Ele era meu filho mais velho e nós éramos muito apegados. Fazíamos muitas coisas juntos. Ele sempre foi um filho exemplar. Mas de repente começou a se comportar de uma forma inaceitável. Minha esposa chorava muito e eu não sabia o que fazer para consolá-la. Ficávamos nos perguntando onde tínhamos errado como pais. Olha a carga que colocam em cima da pessoa. Na realidade, o que acontece? Tem crianças aí que se batizam com 10, com 11, não sabem o que é da vida, né? Daí quando chega aí na adolescência, para a fase adulta, muitas vezes a pessoa não quer mais ser testemunha de Jeová. Não era isso que ela queria. Fez porque o pai e a mãe pressionou, porque as publicações ficam falando para a pessoa
se batizar, ter uma carreira teocrática, né? Ir atrás dos escravilégios. E chega uma hora que cansa, né? Então assim, chega uma hora que o filho ele vai ter a sua própria opinião. E fala, pai, eu não quero mais, não quero saber, né? Muita pressão em cima dos jovens, aí se o jovem vai namorar dentro da organização, daqui a pouco já tem ancião, namorar além da flor da juventude, será que você tem condições de assumir um compromisso, não sei o que lá, coloca um monte de coisa em cima, né? Então eles são culpados disso aí. Eles pressionam demais as pessoas. Daí vem, como podemos dizer que desassociar o cristão é algo amoroso se causa tanto sofrimento? Que motivos a Bíblia dá para que essa medida radical seja tomada? E o que exatamente leva uma pessoa a ser desassociada? Até nisso eles mentem, né? Que eles vão, daí eles vão falar aqui, ó. 2 fatores que levam à desassociação. 2 fatores que devem ocorrer juntos resultam na desassociação de uma testemunha de Jeová. Primeiro, o cristão batizado comete um pecado grave. Segundo, ele não se arrepende do que fez. Embora Jeová não exija a perfeição de nós, ele espera que seus servos vivam de acordo com seu padrão de santidade. Por exemplo, ele ordena que evitemos pecados graves como imoralidade sexual, idolatria, ladroagem, extorsão, assassinato e espiritismo. Tá? 2 fatores, né? A pessoa não se arrepende. Tá? Será que a pessoa não se arrependeu? Se a pessoa chega lá e confessa, eu fiz tal coisa, será que ela não se arrependeu? Daí assim, o que eles não dizem? Eles começam a te questionar, você acredita no corpo governante? Se você disser que não concorda mais com o corpo governante, não acredita, passível de desassociação também. Receber transfusão de sangue, você chegou na hora lá, você entendeu que foi a minha vida, vou receber sim, aceito receber transfusão de sangue, está desassociado. Se você permitiu que o seu filho recebesse uma transfusão de sangue, você se arrependeu? Não, está desassociado. Tá? Daí o teu filho foi desassociado e você não concorda com a maneira que os anciãos lidaram com a situação. E você continua mantendo contato com o teu filho, com tua filha ou qualquer outro parente, teu pai e tua mãe. Vai ser desassociado. Então é o que eles não falam. Você não concorda que os padrões puros de Jeová são razoáveis e servem para nos proteger? Quem não gosta de conviver com pessoas pacíficas, decentes e confiáveis? Congregação, eu vi a congregação que eu participei lá, pessoas confiáveis, irmão cantando mulher dos outros, né? Irmã se estapeando no banheiro, por causa do mesmo homem, né? Irmã quebrando espelho, recebendo espírito dentro do banheiro salão do reino. Daí quem fala que é mentira minha? Congregação Cidade Nova São Miguel, em São Miguel Paulista, São Paulo, Zona Leste, certo? Então, mentira, não é mentira não, tá? Encontramos um ambiente assim entre os nossos irmãos espirituais. Por quê? Porque todos nós, quando nos dedicamos a Deus, prometemos seguir as normas descritas em sua palavra. Mentira, você se dedicou a uma seita. Só você, ao lembrar das perguntas do batismo lá, você vai ser uma testemunha de Jeová, um ministro das testemunhas de Jeová. Vai ser conhecido como testemunha de Jeová. Na corporation. Mas, e se um cristão batizado comete um pecado grave por causa de uma fraqueza? Isso aconteceu com os servos fiéis de Jeová do passado. Mesmo assim, Deus não os rejeitou imediatamente. O que aconteceu com o rei Davi ilustra bem isso. É engraçado que assim, eles dão as experiências da Bíblia, olha o rei Davi, não sei quem lá, tal. Mas existe uma diferença entre o que eles colocam aqui para o público em geral, é uma coisa, mas a orientação que é dada para os anciãos é outra. O que aconteceu com o rei Davi ilustra bem isso. Mesmo ele tendo cometido adultério e assassinato, o profeta Natan lhe disse, Jeová deixa passar o teu pecado. Deus perdoou o pecado de Davi
porque ele se arrependeu sinceramente. De modo similar, o servo de Jeová hoje só é desassociado quando não mostra arrependimento ou continua a praticar o que é mal. Durante uma comissão judicativa, se os anciãos, fica na mão de quem resolver e entender se a pessoa se arrependeu ou não. Durante a comissão judicativa. Se os anciãos não conseguem ver evidências do arrependimento de coração, eles devem desassociar a pessoa. Aí eles citam Davi. Davi confessou? Ele só confessou porque Natan contou uma história lá, e devido à história que Natan contou, do homem lá que tinha uma ovelha e o outro tinha não sei quantas lá, e aquele homem foi lá e roubou a única ovelha que o homem tinha. Aí daí foi quando Davi caiu em si no pecado dele, e ele confessou. Caso contrário, ele tentou encobrir o pecado dele. Daí o que acontece? Os anciãos, seguindo o manualzinho lá secreto da organização, né, eles vão fazer uma série de perguntas para você, para saber se você premeditou o erro ou não. Certo? Daí o que eles perguntam? Isso até o Raymond Francis fala sobre isso, né? Que eles constrangem a pessoa, porque a pessoa já está quebrantada, você imagina. Uma pessoa que ainda acredita nessa seita aí, ele pensa assim, puxa, eu pequei contra Jeová e contra os meus irmãos. Daí eles de tratar da pessoa, esses anciãos aí, eles querem ser como justiceiros, eles querem acabar com a pessoa. Eles falam um monte, né? E muitas vezes eles querem julgar e às vezes está em situação pior. Eu tenho um parente meu, quando era adolescente, passou por uma fornicação, né? E lá os anciãos tratando o caso lá, falou um monte para essa pessoa, parente minha, né? E falou que se um anjo de Jeová viesse falar com ela que não era para ela cometer o pecado, se ela faria isso. Ela falou que não. Daí esse ancião falou para ela, mas precisava um anjo de Jeová vir à terra falar para você que isso que você fez foi errado? Detalhe, esse mesmo irmão, esse ancião, estava cometendo adultério com a esposa do pioneiro regular e engravidou a irmã. E os outros irmãos que participavam da comissão também estavam cometendo adultério. E eles sabiam, um era conivente com o outro. E julgando os outros. Daí o que eles perguntam? Aí eu te falo. Os anciãos, imagina, eu queria ver se esses anciãos fossem lá falar com Davi. Quantas vezes você teve relação sexual com a pessoa? Porque eles querem determinar se você premeditou o erro ou não. Quantas vezes teve relação sexual com a pessoa? Teve sexo anal? Teve sexo oral? Você usou camisinha? Porque se você usou camisinha, o que eles falam? Teria tempo de você ainda pensar e voltar atrás e não cometer o erro. Quer dizer, você pensou na camisinha e não pensou que você poderia falar, não, olha, eu estou pecando contra Jeová. Mas a pessoa que está, quando a pessoa é engodada, quando a pessoa ela é consumida pelo pecado, uma coisa é consequência da outra. Às vezes a pessoa está premeditando, mas sem perceber. Foi o que aconteceu com o Davi. Ele estava tão absorvido ali pelo pecado do adultério, que ele queria encobrir que agora a mulher estava grávida, que ele foi uma sucessão de coisas. E se Natan não chegasse lá e contasse aquela história para ele, ele não ia cair em si. E muitas vezes o que os anciãos precisariam fazer é isso. Não julgar a pessoa, ficar lá detonando a pessoa, humilhando a pessoa. Sabe? Esse cara funchando lá como que foi, que posição que fez. A pessoa já não confessou. Sabe? Aquele negócio. A pessoa se arrependeu ou não? Não se arrependeu? Eu vou continuar fazendo? Aí sim. Infelizmente, fala, então você não faz mais parte da congregação. Mas caso contrário, você tem que tratar da pessoa que está doente ali espiritualmente. Não é acabar com a pessoa, mas o que eles querem é isso, justamente isso mesmo.
É desassociar a pessoa para a pessoa servir de exemplo para os outros terem medo de sair da organização, dessa seita. Entendeu? É unicamente isso. Daí vem assim, ó. A princípio, talvez achemos que a decisão de desassociar o transgressor é muito severa, ou até mesmo desamorosa. É desamorosa. Principalmente se formos achegados a ele. Mas a palavra de Jeová nos dá motivos convincentes para crer que essa decisão, na realidade, é amorosa. Não é amorosa pela maneira que eles agem. Né? Eles detonam a pessoa, acham que a pessoa tem que ficar lá pedindo misericórdia, perdão, chorando, se descabelando. Cada pessoa age de uma maneira. Mas eles pegam o padrão de julgamento lá da torre de vigia e quer aplicar na pessoa ali. Daí pega os caras despreparados, como eu falei, o cara quer ser justiceiro. Já peguei ancião assim, daí depois o cara, quando ele passa pela mesma situação, daí ele, não foi legal, não foi legal. Mas quando você fazia isso com os outros, era legal, né? Porque eu estou servindo aos interesses de Jeová. Não aos interesses de Jeová, não. É da seita torre de vigia. Nada mais. Daí fala que a desassociação vai beneficiar todos os envolvidos, tal, por causa do nome de Jeová. Não é a causa do nome de Jeová, não. Isso aqui é porque eles não querem que a seita, né, a torre de vigia, o nome que eles têm, seja envolvido em algum escândalo. Mas o que nós vemos ultimamente, eles mesmos têm feito isso, né? O próprio governante, sem precisar da ajuda de ninguém, tem acabado com eles mesmos, né? Tem resolvido os problemas aí. Daí a justificativa deles, né? Mas quando uma testemunha de Jeová pratica o que é mal, é provável que seus amigos e conhecidos fiquem sabendo disso. A desassociação mostra que Jeová tem um povo puro que se apega às normas bíblicas a fim de manter essa pureza. Na Suíça, um homem foi a uma reunião no Salão do Reino e disse que queria se tornar membro da congregação. Sua irmã tinha sido desassociada por cometer imoralidade. Ele disse que queria fazer parte de uma organização que não tolera a má conduta. Então, primeiro, a preocupação é com o nome da organização, não de Jeová. Né? E assim, erro existe em qualquer lugar. Né? Na realidade, as pessoas de fora não estão nem preocupadas com isso. Daí, eles citam uma experiência aqui, né? Nossa, a minha irmã foi desassociada, que bonito. Eu quero ser parte dessa igreja aí que não tolera coisas erradas. Mentira. Muitos nem entendem esse processo de desassociação e muitos acham isso desamoroso. Muitos têm raiva da testemunha de Jeová, isso eu, por experiência minha, e pessoas falam para mim e falam assim, olha, eu não concordo, eu tenho um parente meu lá que todo mundo vira a cara para ele porque não é mais a religião. Né? Na realidade, é o contrário. Ele está falando de uma experiência em mil que não concordam, você vê como que eles também são desonestos nesse ponto. Eles não são imparciais, eles são parciais. Eles só mostram a experiência do cara que falou, olha que legal, mas não mostram aquele monte de gente que fala assim, eu não concordo com isso. Isso não é legal, isso não é amoroso, isso não é cristão. E muitas pessoas falam isso. Porque muitos falam assim, puxa vida, meu parente lá, ficou tanto tempo dentro dessa religião e agora o pessoal não olha mais na cara dele. Né? Porque não faz parte da religião, não quer fazer parte. E assim, tem outras coisas aqui que eles falam, que é sempre puxando para o lado da organização, né? E daí fala assim, ó, desassociação protege a congregação pura de Cristo. O apóstolo Paulo alertou os coríntios contra o período de permitir que pecadores deliberados continuassem na congregação. Ele comparou a má influência dessas pessoas ao efeito do fermento.
uma massa, né? Um pouco de fermento levéia da massa toda, disse ele. Daí deu o conselho, removei o homem iníquo de entre vós. Mas o que acontece? O que acontece? O caso lá é que eles se reuniam em lares particulares. Né? Eles se reuniam em lares particulares. E como que eles permitiriam que uma pessoa que estava cometendo imoralidade sexual com a própria madrasta, dentro daquela casa onde eles se reuniam para comunhão, né? E essa comunhão envolvia também se alimentar lá, tal, né? Por isso que ele fala assim, nem comendo com tal homem. Mas aqui não diz que você não poderia falar com a pessoa. Aqui está falando da alimentação espiritual. A pessoa era cortada da parte espiritual. Ele não ia ter mais um alimento espiritual. Aquela comunhão espiritual com os irmãos. Ele seria tratado como qualquer outra pessoa. Né? Ele não teria mais esse convívio espiritual. Você não vê nenhuma da Bíblia, nenhuma orientação para comissão judicativa. Se eu tiver errado, vocês no comentário aí, fala aí. Qual parte da Bíblia está dizendo assim, ó, vocês vão pegar, vão fazer uma comissão judicativa, vão querer saber, escarafunchar a vida desse homem, desse irmão, dessa irmã, vão ver se ele se arrependeu ou não, e dependendo você vai desassociar ele. Qual parte da Bíblia está isso? Nenhuma. A providência que o apóstolo Paulo disse, removei esse homem do vosso meio. Por quê? Ali foi um caso extremo. O perigo que aquele homem estava fazendo, porque ali, na realidade, ele chamou a atenção da congregação inteira, porque a maioria sabia. E ninguém tomou atitude com respeito a isso. Daí você viu que ele falou assim, cara do fermento, ou seja, isso aí poderia incentivar outros a pecar também, a tornar o nosso corriqueiro. Né? Fulano faz, eu vou fazer também. Foi uma medida extrema, mas ali nada diz que você não poderia ter um contato com a pessoa fora da congregação. Ali estava falando em sentido espiritual. A pessoa seria cortada da associação espiritual, porque as congregações eram em casas. E é assim, isso vale para qualquer coisa. Você colocaria dentro da tua casa uma pessoa que você sabe que não tem uma boa conduta? Dependendo da pessoa até pratica crimes. Você colocaria uma pessoa dentro dessa casa, de repente chega a polícia e vai e invade. Você está com fulano, você deve ser cúmplice. Você não ia manter uma pessoa dentro da tua casa. E foi o que o apóstolo Paulo falou. Não mantém, mas não é para ter associação com essa pessoa. Então, é lógico que o modo de você tratar, o tratamento, não seria mais o mesmo. Né? Mas não como o testemunho de Jeová faz. Que ele fala que é amoroso. O pessoal olha com você com cara de ódio na rua, já que é para disciplinar a pessoa tem vontade de voltar, né? Como que você passa por uma pessoa na rua e olha com cara de ódio? Ou muda de calçada, né? Ou você tá igual muitas vezes eu vi, até eu mesmo, você tá lá no serviço de campo, lá de casa em casa, e o irmão pegar e cutucar o outro e falar assim, tá vendo aquele fulano aí, aquele lá é desassociado. E sabe até o motivo pelo que a pessoa foi desassociada, né? Porque pelo certo, uma comissão judicativa, o que foi conversado na comissão judicativa, não deveria sair de lá. E muitas pessoas sabem qual o motivo que a pessoa foi desassociada, né? O que ela cometeu. E sem dizer que tem uma outra coisa, né? Ele fala de anciãos amorosos, né? Se esforça a ajudar os arrependidos a voltar para Jeová. Nada disso, meu. Os caras detonam com você. Eu já disse, os caras detonam.
Mas assim, ó, os anciãos que têm a triste tarefa de comunicar à pessoa a decisão de desassociá-la, se esforçam para refletir o amor de Jeová. Ao informá-la a eles de modo bondoso e claro, explicam os passos a ser dados para que ela seja readmitida na congregação, a fim de lembrar aos desassociados como podem voltar para Jeová. Voltar para Jeová. Voltar para Jeová não, voltar para a organização seita Torre de Vigia. Os anciãos visitam periodicamente, mentira, aqueles que dão alguma evidência de que mudaram sua conduta. Detalhe, às vezes a pessoa foi desassociada por, sim, de repente por um adultério, fornicação. Isso não quer dizer que a pessoa continue praticando. Às vezes a pessoa, nesse período, a pessoa começou a pesquisar e viu que os ensinamentos da Testemunha de Jeová são errados. E a pessoa não quer voltar. Então eles colocam que a pessoa é o pecador impenitente. E ele não volta porque ele continua pecando. Mentira. Às vezes a pessoa cometeu fornicação, mas depois ela foi lá e casou legalmente. Né? Resolveu a situação dela ali. Ela só não quer voltar mais para essa seita. Daí eles colocam o quê? A pessoa não se arrependeu, ela continua pecando. Só o que eles não dizem, que isso aí depois eu vou tratar no outro vídeo sobre a readmissão, que é outra coisa que é humilhante, né? Você tem que ficar lá, à mercê de homens, quase implorando para eles, para voltar. Né? Porque você fica na mão dos caras. Quando, ó, aí tem no Pastoreio ao Rebanho de Deus, capítulo 16, daí fala assim, ó, quando a decisão é desassociar. Daí é o que eles não contam, né? Que eu vou te falando. Eles mostram esse aqui bonitinho e tal, porque é amoroso, não é amoroso não, porque eles não. Então eles não dão todas as informações. Parágrafo 27. Assim que possível, depois da audiência, a comissão deve preencher o registro de desassociação, dissociação ou repreensão. Ou seja, o que foi falado naquela comissão ali, o que você fez, deixou de fazer, eles fazem uma cartinha ali, tintim por tintim, o que você fez. Né? É só a ficha corrida lá. Você tá igual um criminoso. E isso aí vai servir para depois quando você for readmitido. Se você quiser ser readmitido, se você quiser voltar. Isso aí vai pesar contra você depois. Eles colocam lá tudo que você fez, tintim por tintim. Daí eles falam que Jeová é um Deus que quando ele perdoa, né? Ele esquece, ele joga nas costas dele, né? E é interessante que que não vai ficar muito longo, mas tem aquela parte aqui que eles citam, né? Até o filho pródigo, né? O filho pródigo, quando ele volta, né? Ele vai embora lá e tal. Ele fala assim, ó, eu vou pelo menos ser igual dos empregados do meu pai, né? Então, eu acho que os empregados deveriam ser bem tratados pelo pai, porque pelo menos fala assim, ó, você é pelo menos um dos empregados. Daí Jesus, nessa parábola, ele diz o quê? Que o pai vestiu aquele filho pródigo com as roupas de filho. Pôs um anel no dedo dele lá. Ou seja, na mesma condição que ele existia antes de ter ido embora. Não é o que acontece dentro da Testemunha de Jeová. Sabe? Você fica pior do que o bandido. Sua ficha corrida lá, sabe? O que você fez, você é marginalizado. Quando você volta, as pessoas ficam lá querendo saber por que você foi desassociado. Você vai ter o pezinho da desassociação em cima das suas costas. Então, onde isso é amoroso? Então, o modo que o apóstolo Paulo fez, sim, foi amoroso. Né? Porque para evitar um problema dentro e fora da congregação cristã ali. Mas o que não é amoroso é o que eles fazem, porque o pai que não fala com o filho, agora imagina,
o peso da consciência do pai, se esse filho de repente não acontece um acidente lá e esse filho morre, e ele lembra que fala assim, puxa vida, meu filho morreu, eu não estava falando com ele, o meu pai ou a minha mãe, por causa de uma seita, né? Amanhã ou depois você descobre que essa seita está errada. Olha o que você vai ter que conviver pro resto da vida. Uma coisa que é um entendimento errado, é aplicado errado. Ali está falando no sentido espiritual. Tanto é que Jesus lá, quando ele fala assim, se você tem um problema com outro irmão, você vai lá, conversa com ele, não deu, você chama outra, ele não resolveu, chama outra pessoa lá, não resolveu, vai lá, chama um ancião, tal. Não resolveu. Seja esse homem para ti como homem das nações. Como que você trataria uma pessoa da nação? O próprio Jesus falou, se você cumprimentar só os que te cumprimentam, o que você faz de excelente? Nada. E o amor, onde fica isso? Então, o que eu estou falando, de novo, é o convívio espiritual. Não estava falando ali de você não ter um convívio com a pessoa fora. É lógico que você vai limitar, porque se você sabe que a pessoa não tem nenhum respeito pela Bíblia, né? A pessoa não mostra que realmente gosta da Bíblia, que realmente gosta dos princípios de Deus, é melhor que você não mantenha uma associação com essa pessoa, seja o mínimo possível. Né? Você tem direito de selecionar as pessoas que vão estar no seu convívio. Mas nenhuma seita tem o direito de fazer isso. Dizer que você não pode ter convivência com teu pai, com tua mãe, porque senão você é passível de ser expulso também. Como aconteceu com o Raymond France, o Edward Dunlop, que escreveu lá os comentários da carta de Tiago, porque questionaram essa seita destrutiva aí, esses irmãos aí, sabe, ditadores, são fariseus modernos que estão determinando o rumo da vida das pessoas. É assim, é o que eu sempre falo, vai lá, pesquisa, que vocês vão ver que não é dessa maneira que eles agem. Que não é dessa maneira que é para tratar uma pessoa que já está sobrecarregada com o peso do erro dela, que precisa ser cuidada para a pessoa voltar a ter a vida espiritual dela de novo nos trilhos. Precisa de ninguém julgando, não, porque quem somos nós para julgar? Quando eu falo julgar, que o apóstolo Paulo falou, no sentido de resolver a questão ali. Né? Não é condenar a pessoa. Porque quando você vai lá, a pessoa está no tribunal, as partes têm que ser ouvidas para que haja uma absolvição ou uma condenação. No caso aqui, a pessoa já é condenada, porque a pessoa fica lá, o ancião, seguindo o manual da torre de vigia, pronto a condenar a pessoa. Então, isso não é amoroso. Isso é uma historinha de terror. Conta aqui, ó. Desculpa aí. Aqui, ó. Conto da torre. Aqui, ó. Continho da torre. Não é amoroso o que eles fazem. Não é amoroso. Você passar e ficar com ódio do irmão, fazer cara feia pro irmão na rua, porque se o objetivo é ganhar a pessoa, fazer com que a pessoa caia em si, você acha que você olha com cara de ódio, condenando a pessoa vai querer voltar? Creio que não. Mas aí fica para vocês analisarem, né? Alguns eu já sei qual vai ser a reação, mas tá aí. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos, graça e paz aí, e até a próxima.